Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. E por aqui estamos de volta com a nova temporada do Bem Viver, mais entrevistas com muitos conteúdos para vocês. Hoje o nosso tema, vamos falar sobre dor, medicina da dor. A dor é um tema universal, é um problema que afeta muitas pessoas em todo o mundo. E certamente, alguma vez na vida, você já deve ter passado por algum processo de dor. E a medicina da dor, ela é uma especialidade médica que ela tem esse cuidado, essa atenção de o diagnóstico e o tratamento de pacientes que têm dor e precisam ter melhora na qualidade de vida. Hoje vamos falar com uma especialista que vai falar aqui quais são as principais queixas que ela ouve em seu consultório sobre dor, quais são as causas e também as alternativas às abordagens terapêuticas para poder tentar aliviar, para lidar com essa situação tão desconfortável que é a dor. Então, estamos aqui com a doutora Josiane Cristina. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutora, é uma satisfação nossa estar aqui, né? Termos você aqui conosco para compartilhar um pouco da sua experiência sobre dor. A medicina da dor é algo que cada vez mais tem crescido, né? Os estudos, né? A tecnologia também tem avançado bastante. E isso só vem a ser benéfico para os pacientes. Né? Hoje nós vamos falar muito sobre vários tipos de dores aqui. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse qual é a sua formação, sua área de atuação, para os nossos telespectadores te conhecerem um pouco mais. Obrigada pela presença de vocês, é um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Josiane Cristina, sou médica, anestesiologista, especialista em dor e em acupuntura. Então, nós realizamos os tratamentos e diagnósticos para os mais diversos tipos de dores. Olha, doutora, parece até um pouco óbvio falar sobre dor, né? Vai falar de dor. Todo mundo sabe o que é sentir dor, né? A sensação, sim, mas falando tecnicamente, o que é a dor? Então, nós tivemos, inclusive, até uma alteração no conceito técnico do que é a dor. Porque antigamente a dor não era vista como uma experiência sensorial. E hoje, falando de dor, nas nossas experiências foi feito um estudo e tecnicamente hoje a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, geralmente associada a uma lesão ou não. E isso faz com que o organismo entenda que ele está em perigo e ele precisa tomar alguma providência. Então, é um mecanismo de proteção para o próprio organismo. E nem sempre só vinculado a uma lesão física, mas uma lesão emocional sensorial, que são voltado para uma abordagem mais ampla. Interessante que tem se notado um número maior de pessoas que relatam a queixa de dor. Isso tem associação com os tempos mais modernos, com a correria do dia a dia, com o estilo de vida, doutora? Nós temos uma relação íntima do estilo de vida com o comportamento, a durabilidade e o nível de dor. Eles estão intimamente ligados e é uma relação complexa e multifatorial. Por quê? O estilo de vida ele pode propiciar a dor, ele pode estar mantendo o quadro doloroso ou até piorarem as dores. Um paciente que é tabagista, que não pratica atividade física, que não tem um hábito de sono regular, que tem um estresse desencadeante, é um paciente em que as dores vão ficar piores, um paciente que a dor vai durar mais tempo. Então, assim, uma pessoa com estilo de vida saudável, com alimentação controlada, com hábitos bons, que pratica atividade física, com um sono regular, será uma pessoa com menos tendência a cronificar essa dor ou com uma menos tendência para que esta dor seja tão intensa. Ou que se torne crônica também, né? Ou se torne crônica, com certeza. Por quê? Hoje em dia nós falamos muito em obesidade.
Mas a obesidade, para um paciente com dor, não é só um fator mecânico sobrepeso. A obesidade, por si só, é uma doença inflamatória. Então, ela gera citocinas inflamatórias. Então, o paciente perpetua o seu quadro de dor não apenas pela sobrecarga mecânica da obesidade, mas por toda a reação inflamatória que esse indivíduo tem no organismo dele e que, além daquela dor, facilita para aparecerem novas outras dores. Então, por isso que nós sempre batemos nessa tecla da qualidade de vida, da nutrição, escolher melhor o seu alimento, escolher melhor o seu hábito de vida, porque tudo isso faz com que você não cronifique sua dor ou que, se ela já esteja cronificada, que ela tenha uma menor intensidade. Essa informação da obesidade é válida até para sinalizar, alertar as pessoas, né, que pensa que é só pela questão mecânica, como ela disse. Não, né, é um estado inflamatório. Então, essa pessoa obesa, ela vive um estado inflamatório, onde ela vai atrair até outras doenças, como a doutora falou aqui. Então, todas essas recomendações que ela está fazendo aqui, é sempre válido a gente ressaltar e repassar isso para quem precisa, porque viver no estado de obesidade, além de tudo que você falou agora aí, né, doutora, outras doenças também metabólicas podem vir surgir e só piorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Sim, inclusive, nos nossos diversos tipos de tratamento, a nossa primeira orientação é mudar hábito de vida. Mudar a alimentação, porque qualquer tipo de medicação ou tratamento que nós formos usar é como uma semente. Essa semente pode ter a melhor origem genética. Se ela vai para um solo inadequado, ela não vai ter o efeito desejado. Do mesmo jeito, os tratamentos. Nós temos diversos tipos de tratamentos, mas se nós não prepararmos o solo desse paciente, se ele não for um paciente com menos inflamação, com menos radicais livres, tudo que nós tentarmos pode não ter um resultado tão satisfatório por conta disso. Então, o preparo do solo, o manejo da mudança de qualidade de vida, a mudança alimentar é imprescindível para que um paciente tenha uma adesão e um resultado melhor do seu tratamento de dor, como de qualquer outra doença associada ao metabolismo, como hipertensão, diabetes, o controle da obesidade. Então, o preparo do solo é hoje um dos principais fatores que nós sempre procuramos fazer com que o paciente entenda, compreenda e coloque em prática. Excelente. Vamos falar aqui sobre a sua rotina de trabalho. O que é mais comum? Quais são os tipos de dores mais comuns, as queixas mais comuns que você ouve em seu consultório? Bom, hoje nós sabemos que 30% da população tem queixa de dores nas costas e que pelo menos uma vez na vida, cada indivíduo do mundo terá um episódio de dor nas costas, seja ela cervical ou lombar. Então, a causa mais frequente de procura no consultório são as dores nas costas, a lombalgia, a cervicalgia. Nós temos também uma procura muito grande por pacientes fibromiálgicos, por pacientes com dores faciais, com enxaqueca, cefaleias e de pacientes com artrite e artrose, porque são doenças de pacientes mais idosos e a nossa população hoje é uma população que está com uma sobrevida muito maior. Então, os pacientes vivem mais, mas eles são mais acometidos por essas doenças da geriatria, do envelhecimento do próprio corpo. E falou sobre a fibromialgia, né? Então, assim, eu tenho ouvido bastante, né? Parece que está mais em alta os estudos também têm mostrado, né? O diagnóstico está sendo mais preciso. Antigamente as pessoas se queixavam de dores e algumas pessoas falavam, é frescura, não, isso aí tá inventando, né? E hoje existe diagnóstico para fibromialgia. E eu conheço várias pessoas que são acometidas por essa doença. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre a fibromialgia, né? Junto com os telespectadores que querem entender. A fibromialgia é uma doença ou é uma condição, doutora? Vamos deixar, assim, os telespectadores bem atentos. Por quê? Porque a fibromialgia, ela entra numa classificação de dor que está sendo estudada.
Então, quando eu falei lá atrás que nós temos 2 tipos de dores, nós temos a dor aguda e a dor crônica. Quando nós designamos em dor aguda e dor crônica, nós estamos relacionando ao tempo de dor. Uma dor aguda, ela é um episódio, uma lesão que gera uma dor por um tempo limitado e que ela vai regredir após a cura da lesão. Ou seja, um paciente foi submetido a um trauma, uma fratura, ele teve uma dor aguda, essa fratura cicatrizou, é normal que a dor desapareça com menos de 3 meses. Uma dor crônica é uma dor com ou sem história de lesão aguda, mas que ela dura mais de 3 meses. Isso é a classificação em termos de tempo. Outra classificação, nós temos as dores que podem ser consideradas nociceptivas, que são as dores relacionadas às dores agudas, com fator e com uma resolutividade. Ela teve uma lesão. As dores neuropáticas, que são as dores associadas aos nervos. E agora nós temos um outro tipo de estudo, que é a dor nocidisplásica. O que é a dor nocidisplásica? São essas dores que elas não se encontram nem na característica de nociceptiva, nem de neuropática. É uma mistura e uma alteração a nível cerebral que está sendo estudada por esse tipo de dor, que são dores como a fibromialgia, a enxaqueca, a síndrome da ardência bucal, a síndrome da ardência vaginal, da bexiga. Então, são dores de difícil manejo e tratamento e que elas não se caracterizam nem uma dor nem outra. Então, provavelmente, daqui 2, 3 anos, quando esses estudos finalizarem, nós teremos essa terceira classificação de dor em que se enquadra a fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma síndrome. Ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, ela não é uma doença específica, mas uma síndrome que envolve não só os sintomas, mas sinais. O paciente tem sinais fibromiálgicos, tem características fibromiálgicas, ou seja... Quais seriam esses sinais? São pacientes que, além deles terem dores, eles têm o envolvimento sensorial e emocional. Não é necessário você ter um corte, uma lesão, para classificar como fibromialgia. A fibromialgia não tem lesão associada, ela tem alterações a nível cerebral desse mecanismo de dor, tanto do ponto de vista emocional, sensorial e do tipo de percepção que o cérebro tem sobre essa dor. Ela seria uma dor generalizada ou local? Pontual, Então, assim? o paciente fibromiálgico, ele tem pontos dolorosos em vários locais do corpo e que esses pontos, eles vão se sobrepondo e aparentemente parece uma dor generalizada. Por eles se sobreporem. E são pacientes que têm alterações do sono, das emoções, da percepção sobre a pele. São pacientes com mais sensibilidade. Então, é um paciente que ele interpreta a dor de forma diferente de outro paciente. Quais seriam as causas da fibromialgia? Então, nós ainda não temos causas específicas, mas nós temos direcionamentos. Pacientes com história de dor crônica na família, pacientes com antecedentes de infância com enxaqueca, dismenorreia nas mulheres, pacientes com quadros repetitivos de dor e ansiedade. Então, são todos pacientes que, ao longo dos anos, vão ficando crônicos e isso vai sensibilizando cada vez mais o cérebro ao ponto que o paciente desenvolva a síndrome fibromiálgica. E essa síndrome, além dessas alterações, ela consta também com alterações da memória, da percepção das emoções, do cansaço. Ela pode estar associada a uma fadiga generalizada. Muitas das vezes o paciente nem inicia um quadro de dor. Ele inicia um quadro de síndrome fibromiálgica com uma fadiga generalizada. Ele tenta relacionar uma lesão ou a um excesso de exercício ou trabalho ou até uma carência de vitaminas, mas são pacientes que não têm essas alterações e iniciam com essa fadiga. Então pode ser
um primeiro sinal de uma fibromialgia. Então, são sinais sui generis e que às vezes o paciente só entende isso ao longo dos anos numa consulta adequada, abordada por um médico especialista em dor, onde nós vamos lá no âmago daquele paciente diagnosticar e ver o tempo de lesão, ver como isso começou, porque nós temos mecanismos de interpretar aquilo que ele sentiu e direcionar para o nosso diagnóstico. Doutora, estamos falando aqui sobre a fibromialgia. Para quem está acompanhando em casa, o tema aqui é sobre medicina da dor. Nós vamos falar sobre vários tipos de dores e no final a doutora vai falar sobre as opções de tratamento. Para a gente não ficar falando do tratamento de todas as doenças, ela vai falar depois de uma forma geral quais são as opções, as alternativas de tratamento, certo? A gente vai entrar aqui em outro tipo de dor agora, vamos dar continuidade. Vamos falar sobre um outro tipo de dor. Você falou sobre as dores nas costas, né? Eu recebo muito as minhas pacientes com queixa de dor na lombar, mas por um ponto específico, um motivo específico, que é a má postura. Mas quais seriam as outras causas para essa lombalgia? Então, a dor lombar é a queixa mais comum hoje e ela resulta de diversas causas. Primeiramente, um fator mecânico, né, uma sobrecarga de atividade nessa região, a realização de atividade física inadequada, sobre má postura, ou de uma fraqueza nessa musculatura e o paciente é acometido de muito tempo sentado no trabalho, muito tempo numa postura errada, mas com a musculatura fraca, com a musculatura sem um tônus adequado. Então, a gente associa esse tipo de dor a uma lesão muscular ou uma lesão ligamentar. Outra causa são as hérnias de disco, que acometem a população. Na maioria das vezes, ela está relacionada não só às dores nas costas, mas às dores com irradiação associada as doenças do nervo ciático, da cadeia do nervo ciático, são dores com outros sintomas, dores mais complexas e que envolvem os nervos. Outra coisa são as artrites, que também podem ser acometidas nas vértebras, que são as formações também dos famosos bicos de papagaio. E que, na verdade, eles são os osteófitos, são uma proteção do organismo frente à sobrecarga e eles vão tracionando a musculatura e vão formando os bicos de papagaio. E isso gera uma dor importante, intensa na população. Nós temos também doenças mais complexas, como a espondilite anquilosante, que é uma forma mais grave de artrite, é uma doença autoimune que merece um tratamento adequado. Nós temos também as alterações estruturais, as escolioses, as cifoses, as lordoses. Nós temos a nossa própria característica feminina, né, brasileira, é uma característica mais hiperlordótica, porque o nosso biotipo é um biotipo mais brevilíneo, diferente das europeias, que são longilíneas. Então, nós temos uma tendência maior a fazermos essa lordose ou até hiperlordose. Nós temos as dores geradas pós-gravidez, também na região lombar, que são agravadas pelo aumento da sobrecarga, né, pelo bebê, e que aí causam a hiperlordose. Então, assim, são fatores que pioram depois a dor numa paciente do sexo feminino. Doutora, vamos falar agora sobre dores faciais. Estamos focando em forma bem pontual as doenças, as dores, para depois a gente no final falar sobre tratamentos, mas vamos saindo um pouco da parte da lombalgia para as dores faciais. Diferencia qual é os termos, né? Cefaleia e enxaqueca. Diferencia esses termos para a gente entender um pouco mais, né, o que é cada uma dessas doenças. Então, dores. As dores faciais, orofaciais, elas acometem as dores na região da face, da mandíbula, da ATM, da boca e dos dentes. Toda essa região, ela também
tem uma associação íntima com a região atrás da orelha, a região retroauricular, onde se inserem também alguns músculos da região cervical. Então, sempre que nós avaliamos um paciente com dor orofacial, é importante que a gente siga essa avaliação também para a região cervical, para descartar qualquer alteração oriunda da cervical e que esteja refletindo na região frontal e da face. Então, as dores mais frequentes na região orofacial são as dores da articulação temporomandibular, que é a famosa DTM, por uma disfunção, por uma má oclusão de um dente, a mordida errada, pelo bruxismo que ocorre na região, no período noturno. Então, tudo isso sobrecarrega essa região da articulação temporomandibular, tensiona os músculos e faz dar dor de intensa, fazem causar dores intensas nessa região e o paciente necessita um tratamento adequado. Outro tipo de dor importante na região orofacial são os diversos tipos de cefaleia e a cefaleia, que é a cefaleia enxaquecosa, que é um tipo de cefaleia com características especiais. São pacientes que, além da cefaleia, ele tem alterações visuais, alterações gástricas também, que eles podem estar associados, náuseas, vômitos, escotomas, que são aqueles pontos brilhantes. São pacientes que têm crises frequentes, podem ter crises 3, 4 vezes na semana e que são pacientes que têm que serem tratados pelo tratamento adequado para a cefaleia tipo enxaquecosa e não é o tratamento convencional de uma cefaleia tensional associada à tensão. E a cefaleia enxaquecosa, ela também tem uma característica de uma dor nocidisplásica, que é esse paciente com alterações sensoriais e emocionais, que desenvolve a cefaleia associada a quadros de estresse, a quadros emocionais, a quadros ligados à dismenorreia. Então, são pacientes que eles têm que ter uma abordagem multidisciplinar. Tratar dor, na maioria das vezes, não é um tratamento único e específico do médico, é um tratamento multiprofissional. E esse tipo de cefaleia, como a cefaleia enxaquecosa, é uma cefaleia que deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar, porque é um paciente que tem esses outros tipos de alterações. Então, a enxaqueca, ela tem realmente, requer, né, uma abordagem, falou, multidisciplinar. Nós vamos falar depois sobre mais tratamento, ainda falando sobre dores faciais, doutora. E a neuralgia do trigêmeo, o que vem a ser? Então, a neuralgia do trigêmeo é uma dor de característica intensa, é uma das principais causas de dores intensas. Na Segunda Guerra Mundial, era até causa de suicídio nos soldados por falta de tratamento, porque é uma dor lacinante, é uma dor na face, incoercível, de forte intensidade e que ela geralmente acomete apenas um dos lados e ela pode ser desencadeada por algum tipo de estímulo, escovar os dentes, mastigar, o abrir da boca, o bocejar pode gerar esse tipo de dor, que é o acometimento do nervo trigêmeo. E para esse tipo de dor nós temos tratamentos específicos, porque os medicamentos e analgésicos comuns não alcançam esse tipo de dor intensa e lacinante por ser um comprometimento do nervo. Então há o tratamento específico, mas é uma causa importantíssima de dor na face. Doutora, você pode falar um pouco da sua rotina de trabalho, de atendimento, desde a consulta até o diagnóstico? Com o paciente que te procura, que busca um tratamento, um diagnóstico para a dor, né? Então ele vai ter que passar por uma consulta. Como que acontece? Vou tentar falar, as pessoas entenderem brevemente como que acontece a sua rotina de atendimento. Então, em nossa rotina de atendimento, quando o paciente vai para a medicina da dor, nós realizamos uma consulta clínica, é uma consulta de uma abordagem um pouco mais longa do que de uma consulta clínica tradicional. Por quê?
Porque geralmente os pacientes estão acostumados a levar o exame e o médico ver e tratar o exame. Ah, doutor, eu tenho uma dor e eu trouxe aqui o meu exame. Então, o seu exame é a terceira parte da nossa consulta. Eu estou perguntando sobre a sua dor. Muitos dos pacientes não sabem relatar a dor porque ele está tão acostumado a direcionar a dor para um exame ou já chegar dizendo, nossa, mas eu tenho muitas hérnias de disco. Mas nem sempre o grau de lesões é o grau de dor. Um paciente pode ter vários tipos de lesões e ter um grau de dor não associado a essas lesões. Da mesma forma que o paciente pode não ter lesão orgânica alguma, mas a dor é uma experiência sensorial e emocional e ter uma dor nível 10. E para realizar esse diagnóstico, como seria? Então, Seria nós feito? Nós temos o nosso consultório, onde nós realizamos a consulta clínica, fazemos essa consulta, avaliamos o paciente da parte da anamnese, da história dessa dor, realizamos os testes, os exames físicos adequados e solicitamos ou já olhamos os exames que esse paciente já tem. Na maioria das vezes, se não for um paciente que já vem em acompanhamento, nós precisamos solicitar exames de sangue para avaliar a parte metabólica, avaliar as taxas, ver se ele tem alguma coisa orgânica também que mereça ser tratado. Por quê? Porque um paciente, por exemplo, com fibromialgia que queixa de fadiga, eu preciso também descartar qualquer alteração orgânica. Então, é uma consulta que envolve a anamnese, o exame físico, e a solicitação de exames e a proposta terapêutica. Cada paciente com cada tipo de dor tem um tipo de proposta terapêutica. Por exemplo, nós temos o tratamento com acupuntura, para alguns tipos de paciente. Nós temos um bloqueio chamado bloqueio simpático venoso, que é uma medicação realizada endovenosa para uma dessensibilização da dor em geral, feita através de anestésico. Então, isso para um paciente que tem queixa de dor nível 10, ele vai ficar um paciente com menos sensibilização. Então, nós conseguimos tirar esse fator a nível cerebral e assim conduzir melhor o caso. Nós temos os bloqueios, tanto os bloqueios na clínica, guiados por ultrassom, quanto os bloqueios a nível hospitalar, realizados através da imagem de raio-x que se chama radioscopia. Como funciona essa medicina? Essa é a medicina intervencionista da dor. É um procedimento mais específico em que o médico está apto a realizar procedimentos invasivos para o paciente. Ou seja, dependendo do seu tipo de quadro de dor, se você tem uma lesão, se você tem uma inflamação, uma hérnia de disco, se você tem uma neuralgia do trigêmeo, se você tem uma lesão no ombro, uma lesão no joelho, uma artrose, nós vamos tratar diretamente a articulação acometida. Os bloqueios funcionam através do anestésico realizado na região articular, onde se passam os nervos. Fazemos inicialmente um primeiro bloqueio, em que nós chamamos de bloqueio teste. Avaliamos, o paciente melhorou 30% ou mais nesse bloqueio teste. Então, significa que é um bloqueio teste positivo. Aonde eu tratei é o local aonde ele necessita melhorar mais ainda. Aí, o que nós fazemos? Nós buscamos a tecnologia, que é a radiofrequência. E essa radiofrequência vai fazer um tratamento em que o paciente vai ficar com 2, 3 anos sem dor. É uma máquina? É uma máquina de radiofrequência. Equipamento que é um equipamento que Esse é o que é o mais moderno que tem lá na sua clínica? O que eu tenho na minha clínica é um aparelho chamado de SIS, Sistema de Indução Magnética. É o que há de mais moderno em termos de energia para o tratamento clínico da dor. Este aparelho, ele trata diretamente as terminações nervosas livres das diversas patologias. Por exemplo, um paciente com hérnia de disco, nós programamos essa máquina, ela gera um campo magnético ao redor desta hérnia para tratar ela. Programamos para o tratamento de uma hérnia aguda
ou uma hérnia crônica. Então, ele libera a energia magnética para o tratamento dos neurotransmissores da fase aguda ou da fase crônica, para o tratamento das artroses. Então, essa máquina ela tem uma programação para o tratamento de mais diversos tipos de dores. São mais de 10 programações para tentarmos atingir todo o público que não tem um acesso a um bloqueio intervencionista, mas que quer um tratamento clínico e que também o público que fez esse bloqueio intervencionista e que associamos esta máquina para uma melhora e uma busca analgésica mais precoce. Então, ela serve tanto para os tratamentos, sobrepor aos tratamentos que nós fazemos no hospital, quanto para um paciente que necessita tratar só clinicamente. É uma tecnologia moderna e que nós temos apenas em Salvador, e o único local no interior da Bahia é aqui em Itabuna, na nossa clínica de dor. Que maravilha, doutora. Quem tiver interesse de marcar uma consulta e conhecer também as opções de tratamento, deixa aqui sua rede social para que as pessoas conheçam, o telefone também, por favor. Tudo bem, será um prazer atender vocês. Comente com alguém, com seu vizinho, com seu parente que tenha dor. Nós estamos dispostos a tentar melhorar a qualidade de vida de vocês, porque viver sem dor é uma vida com mais qualidade. Mesmo que você não fique 100% sem dor, com certeza você terá condições melhores para ter melhor qualidade de vida e viver melhor. Nós estamos na clínica Centro Médico Acácio Cardoso e na Intermed. Atendemos sobre o Instagram Joseane CSSC e doutora Joseane CSSC, e depois informaremos aqui o contato por telefone. Muito obrigada e estamos à disposição. Doutora, a gente que agradece. Poderíamos ficar horas aqui falando, porque são realmente vários tipos de dores, mas assim, deu para contemplar um pouquinho de cada, né? Então, quem tiver interesse, visita a página da doutora, a clínica, e agenda lá a sua consulta, certo? Muito obrigada. E agradeço imensamente a oportunidade. Imagina. Nós gostaríamos de agradecer também a vocês que acompanharam até o fim essa entrevista, que estão curtindo, compartilha aí com quem precisa dessa informação, tá? E também deixamos vocês aí, entra em contato no Instagram da TVI, @TVI Play, ou meu, Priscila Cel LPF, e deixe a sua dica, a sua sugestão de tema para as próximas entrevistas. Não se esqueça que a gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 10h30, então até lá.